Bom dia, os irmãos. É com muito prazer e privilégio e responsabilidade que trago a mensagem do Senhor esta manhã. Meu nome é Christopher, para quem não me conhece. Eu sirvo essa igreja há quase 5 anos, sou casado com a Elaine e tenho a filha Ana Clara. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos expor do verso 1 ao verso 12. Deixe sua Bíblia aberta. Conforme vai prosseguindo a exposição, nós vamos lendo os textos. Vamos orar antes de começar a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, convença aqueles que não creem ainda. Ó Deus, aqueles que creem, que estão na Tua casa, mas que andam com a fé vacilante, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, Deus, restaure a fé destes homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças. Ó Deus, e aqueles que creem, ó Deus, que possam Te glorificar, Te exaltar e se alegrar ainda mais com a Tua palavra. Te louvamos em nome do Teu Filho, ó Deus, estamos aqui na dependência dEle somente. Amém. Eu tinha talvez muitas mensagens para trazer aqui aos irmãos, muitas possibilidades, mas visando a nossa oficina de pregação expositiva esse ano no Evangelho de Marcos, eu resolvi trazer uma mensagem especificamente neste Evangelho. E o fato é que, estando aqui, eu gostaria de trazer uma mensagem como se fosse a última da minha vida, ou talvez a única oportunidade que eu pudesse falar aos irmãos. Eu quero pregar o Evangelho do Senhor Jesus, do nosso Salvador. E você pode falar assim, mas você está pregando em Marcos, já é o próprio Evangelho, mas é possível pregar no Evangelho de Marcos sem pregar o Evangelho de Cristo. E o tema que eu quero trazer esta manhã é Jesus é Deus. Jesus é plenamente homem, mas plenamente Deus, e Ele é Deus. E esse texto traz isso muito claro para nós, e a divisão básica que eu fiz desse texto, do verso 1 ao 2, Jesus então entra novamente em Cafarnaum, e uma multidão está ouvindo a palavra. Do verso 3 ao 5, um paralítico juntamente com seus amigos vão até Jesus, para que ele seja curado, então Jesus perdoa os seus pecados. Do verso 6 ao 8, Jesus percebe o coração dos escribas e os confronta. Do verso 9 ao verso 11, Jesus cura o paralítico e mostra a sua autoridade. E por fim, no verso 12, a multidão se maravilha e glorifica a Deus. E nós vemos textos correspondentes ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, e Mateus 9, 1 ao 8. Também traz esse mesmo relato, se os irmãos depois em casa quiserem fazer essa comparação. Lucas também traz esse mesmo relato no capítulo 5, do verso 17 ao 26. Por isso são chamados sinóticos. É o mesmo retrato com perspectivas diferentes. É como se você olhasse um quadro e cada um tivesse um olhar mais apurado de uma determinada questão do que está sendo visto. E o contexto que a gente vê aqui é o Evangelho de Marcos. Basicamente, ele tem o objetivo de relatar os fatos da vida de Jesus. Sabe assim, como se fossem flashes. Está acontecendo uma cena aqui, de repente outra cena, de repente outra cena. E como se você lesse o Evangelho todo de uma vez só, você como se cansasse, né? Falasse, nossa, mas Jesus foi muito ativo no seu ministério. O fato é que o Evangelho de Marcos tem essa preocupação em mostrar as obras e os feitos do Senhor Jesus. Muito mais do que esmiuçar os seus ensinos, ele está preocupado em mostrar a sua pessoa, como filho de Deus, como filho do homem. E Marcos tem uma preocupação numa linguagem mais simples. Ele traz uma linguagem direta, um povo simples, principalmente os gentios romanos. E ele escreve essa carta, esse Evangelho, na verdade, por volta assim, um pouco mais de 30 anos depois que Jesus ressuscita, vai assunto aos céus, então ele escreve. E uma hipótese muito forte, que diz que Marcos, por ser esse evangelho mais simples e direto, ele serviu de base para os outros evangelistas também comporem o cânon, né? Tanto Lucas quanto Mateus. E o fato é de que ele mostra também uma cristologia muito equilibrada, onde Jesus é o Filho de Deus, ele faz muitas obras e ele também é um servo sofredor. E o interessante é que essa é exatamente a trilha que o cristão deve percorrer também. Ou seja, alguém que é humilde, que sofre e, se necessário, morre pelo Evangelho. Se a gente pegar toda a carta de Marcos, todo o Evangelho de Marcos,
nós vamos ver que até o verso 8, a preocupação do evangelista é mostrar quem Jesus é. E exatamente encaixa no nosso capítulo 2. Então até o capítulo 8 ele está mostrando quem Jesus é. Quando Pedro faz a declaração que tu és o Cristo, dali então do capítulo 8 em diante, Jesus então mostra o que ele faria para que aquelas pessoas fossem salvas. Depois de ele ter mostrado quem ele é como Deus, do capítulo 8 para frente, ele está mostrando então o que ele faria, a sua obra salvadora, redentora. É claro que isso é ênfase, né? Não quer dizer que só compõe isso. E o fato é que os contextos imediatos que a gente vê desses versos, se a gente lê o capítulo 1 todo, ele está mostrando aqui basicamente diversas curas, Jesus mostrando o seu poder e a sua autoridade. E os versos posteriores já mostram a vocação de Levi, Jesus chamando ele para o ministério e para segui-lo. E vemos também 3 públicos aqui muito distintos. Havia a multidão, o paralítico e os escribas. E é com esses 3 públicos que nós vamos trabalhar. O objetivo então do autor mostra que Jesus é o único Deus verdadeiro. E eu quero provar nesse texto, do verso 1 ao 12, porque Marcos diz que Jesus é o único Deus verdadeiro. Então, nós vamos basear esse tema dessa mensagem, porque que Jesus é Deus, em 3 perspectivas. A primeira é que Ele é Deus porque Ele perdoa pecados. A segunda, Ele é Deus porque Ele pode sondar mente e corações, e só Deus pode fazer isso. E a terceira é que só Ele tem autoridade nos céus e na terra para receber toda a honra e toda a glória. Então vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante que o verso 1 fala assim, dias depois entrou Jesus novamente em Cafarnaum. O novamente dá ideia de um retorno. Por que Jesus então volta a Cafarnaum? Tudo indica que aquela ali era uma casa, uma espécie de casa temporária de Jesus, como um abrigo, porque ele veio de Nazaré. Mas Cafarnaum era estrategicamente muito próximo ao Mar da Galileia, e isso era muito estratégico ao ministério de Jesus, porque era uma cidade mais bem localizada, Cafarnaum, do que Nazaré. E o fato é que o verso 2 fala, olha, muitos afluíram ali, e aí fala dessa multidão, e no final do verso fala, anunciava-lhes a palavra. Muitos ali às vezes não estavam por causa necessariamente do anúncio da palavra do Senhor, mas pelo que ele ia fazer, pelas suas obras, por aquilo que ele estava operando de milagre. Então muitos ali estavam às vezes interessados numa cura, não necessariamente no que Jesus estava ensinando, mas elas estavam ouvindo a palavra. E no verso 4 ele diz que aqueles amigos do paralítico fizeram um buraco, né, uma espécie de realmente de ter cavado ali. Naquela época, gente, as construções que a gente vê muito em Jerusalém é muito semelhante àquilo que a gente vê nos filmes. Uma caixa quadrada de barro e madeira, né, trançada. Inclusive, Mateus capítulo 5, verso 19, fala que o paralítico foi descido entre os ladrilhos, ou seja, entre esses espaçamentos de madeira. E aí, ele é descido ali, então eles cavaram naquela laje, porque qual que era o objetivo principal daquelas casas? Chuvas escassas, né? Então o objetivo era mais proteger do sol. Então eles estavam em cima daquela laje e fazem aquela abertura para descer aquele homem. E o mais interessante é que fala, vendo-lhes a fé. Por mais que Jesus se dirige especificamente ao paralítico, ele considera a fé coletiva daquelas pessoas que o levaram, porque eles criam que Jesus poderia realmente fazer. E no verso 5, aqui Jesus acima então uma prerrogativa que é atribuída somente a quem é Deus na Bíblia, que é o que? De perdoar pecados. Nós vemos isso em Êxodo 34, 7, Isaías 1, 18 e Oséias capítulo 11, verso 8, onde a função de perdoar pecados é atribuída somente a Deus. E aqui recai uma doutrina muito importante, que é a doutrina da justificação. Você, meu querido, não pode ser perdoado pelos seus próprios méritos. Você não é perdoado pelas suas obras, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixa de fazer. Mas o fato é que nós temos uma tendência de achar que nós mesmos vamos nos purificar.
E aí a gente faz uma confusão entre santificação e justificação. A justificação, Deus declara você justo, é um ato declarativo. Deus está ordenando, você é justo, você é se tornado justo. Mas não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Então Deus justifica pecadores pela graça por meio da redenção. Onde a gente vê isso na Bíblia? Romanos capítulo 3, verso 24. Não há doutrina, meus irmãos, mais importante do que a fé reformada trouxe para nós, que é a sola fide, ou seja, somente a fé. Porque até então a Igreja Católica fazia uma mesclagem entre fé e obras. E muitos de nós, às vezes contaminados por isso, achamos que também somos assim. Vamos nos justificar perante Deus, uma mistura entre eu creio e eu faço. Uma mistura entre, não, eu vou fazer, mas eu tenho que dar uma ajuda para Deus. E aí você confunde santificação com justificação. Romanos capítulo 11, verso 16 diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então jogue fora, meu querido, da sua mente entre fé e obras para o processo de justificação. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo pelas obras? Sim ou não? Sim, mas pelas obras de Cristo Jesus, não pelas suas. Você é salvo pelas obras do Senhor Jesus. E o fato é que você é salvo pelas obras dele, você não deve fazer essa mistura entre essa santificação e justificação. Porque se você fizer isso, a obra do Salvador, que é a obra de Cristo, acaba se tornando imperfeita. E aí você quer aperfeiçoar uma obra já perfeita, quando você faz a mistura entre essas duas coisas. E o fato é então que quando você é declarado justo, é um ato declaratório, não é um processo. É algo que já foi feito, já foi declarado, e não um processo contínuo. Você não deve se santificar como um pré-requisito para ser salvo. Você não deve preparar o ambiente como se tivesse assim, não vou preparar o terreno aqui para que Deus venha me salvar. Eu vou preparar o território aqui, me santificar um pouco, e quando eu for declarado justo, as coisas já estão prontas e Deus vem e me salva. Não é assim. Se fosse assim, nós mesmos seríamos deuses de nós mesmos, porque nós estaríamos sendo aqueles que estão nos salvando, a si próprio, e não é assim. Se você se considera alguém que precisa desse processo para ser salvo, então você é o próprio Deus de si mesmo, e não o Deus que declara você justo. O fato é, meus irmãos, uma aplicação já em cima desse texto, vocês repararam uma coisa nesse texto muito importante? Olha o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O paralítico foi ali para quê, meus irmãos? Para ser curado. Mas Jesus não declara a cura imediata sobre ele. Repararam nesse texto? Ele não vai lá e fala assim: filho, você está curado. Ele fala: filho, estão perdoados os teus pecados. Por que será? Por que será que o paralítico não foi curado de imediato? É porque Deus sabe, meu querido, que você tem uma necessidade muito maior, espiritualmente falando, no seu interior, no seu coração, do que algo físico, do que algo visível. Nós, às vezes, estamos preocupados em que Deus vá lá e nos atenda imediatamente algo palpável, algo material, e você está clamando, e Deus parece que não te responde, naquela bênção sua materialmente falando. E aí o paralítico estava ali naquela condição de que alguém que precisava ser curado, e Jesus fala: vai, estão perdoados os seus pecados. Mas como assim? Ele está ali para ser curado. Mas Jesus sabia que a enfermidade maior daquele homem não era a sua cura física, mas a sua necessidade interior, a necessidade da cura espiritual, da salvação. Porque do que adianta um paralítico ser curado fisicamente e ir para o inferno? Qual era o sentido que faz alguém ir são, totalmente restaurado fisicamente, mas a sua alma se perder? Então a necessidade espiritual daquele homem era maior e era primeiro do que a sua necessidade física. E o fato é, meus irmãos, que Ele sabe qual é a prioridade do seu coração. E às vezes você está buscando tanto algo material, tanto algo palpável, mas Deus sabe que você precisa, muitas vezes, ser restaurado no seu interior, no seu coração. E o verso 6 a 8, o texto avança dizendo: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque falava ele deste modo. Isso é blasfêmia, ou seja, os escribas estavam ali somente no seu coração, dizendo: mas por que ele está falando desse modo? Isso é uma blasfêmia.
E o verso 8 diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? No primeiro verso, então, nós vemos o primeiro motivo de que por que Jesus é Deus, porque só Ele tem a prerrogativa de perdoar pecados. E aqui nesses versos de 6 a 8, nós temos o segundo aspecto de que só Deus conhece mentes e corações. Por que Jesus é Deus? Não só porque Ele tem a capacidade de perdoar pecados, mas porque só Ele pode sondar a sua mente e o seu coração. Quem eram os escribas? Os escribas surgiram na época de Esdras. O templo, então, havia sido destruído pelos assírios e os babilônios, e não havia, então, mais a figura do sacerdote e do levita. Então, quando os judeus se dispersam, por causa da destruição vinda pelos assírios e babilônicos, eles começam a montar sinagogas espalhadas, não havia mais a figura central do templo. E aí, por causa da necessidade de haver várias sinagogas, não havia mais a questão do sacerdote e dos levitas, era necessário ter escribas. Quem eram os escribas? Aqueles doutores da lei, aqueles que eram os copistas da época, os escrivãos. Eles eram profissionais da lei, então eles sabiam cada detalhe da lei. Eles precisavam estar em cada uma das sinagogas exatamente para que eles pudessem ensinar a lei aos sábados. Então, porque havia se espalhado, vamos assim dizer, o povo judeu, havia então a necessidade dos escribas nas sinagogas. Então eles eram os escrivãos da época, os profissionais, era como se fosse um profissional da lei. E a gente não entende, porque naquela época era muito difícil fazer um livro, meus irmãos. Era uma arte, você tinha que copiar, não era como hoje, você vai no seu computador e vai lá e imprime o livro inteiro, você acha muito fácil isso. Não, naquela época, os copistas da época eram eles eram os escrivãos. Então, assim, a gente não tem a noção dessa dificuldade que era produzir um livro. E o fato é de que eles são diferentes dos fariseus em que aspecto? Os fariseus eram uma espécie de, que eu poderia chamar de partido religioso da época. Eles queriam se manter puros, eles queriam se manter separados. Então eles eram contra a cultura, contra o Império Romano, contra tudo aquilo que contaminasse a lei judaica. Então eles se separavam. Já os escribas, então, eram esses profissionais. E o fato mais interessante nesse texto é que vocês notam, os escribas não falam nenhuma palavra. Se você ler do verso 6 a 8 com calma, você vai ver, os escribas não falam uma única palavra. Jesus sonda o coração deles. E o interessante é que Mateus fala exatamente da mente. Mateus 9:4 diz o seguinte: conhecendo o pensamento deles, que tem a ver também com essa motivação interna. Então, a segunda prerrogativa que mostra que Jesus é Deus nesse texto é que só Ele pode sondar mentes e corações. Só Ele é capaz disso. Por isso, meu querido, Marcos aponta para mais um princípio aqui de que só Ele é Deus. O Salmo 139, verso 1 e 2 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Irmãos, o fato é de que isso é ao mesmo tempo um consolo e um temor para nós. Pode parecer um consolo, sabe por quê? Porque Deus conhece o seu sofrimento, Deus sabe o que você está passando. Isso para nós é um consolo, mas sabe o que também é? Isso produz em nós um temor. Você sabe por que deveria produzir um temor? Porque Deus sabe a motivação com que você tem feito as coisas. Será que você tem feito as coisas na casa de Deus com a motivação errada? Será que ao fazer as coisas para Deus e para o próximo, isso não é uma motivação incorreta do seu coração? Então, a prerrogativa de que Deus conhece o coração do homem, todo o coração, a mente de cada um, deve gerar temor e consolo para você. Porque Deus conhece o seu sofrimento, mas Ele sabe da sua motivação. E encerrando esse pequeno trecho aqui, Mateus capítulo 7, verso 23, lembra daquelas pessoas que chegaram, Senhor, Senhor, eu fiz obras no Seu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, Ele falou, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, do que adianta as obras se você está com a motivação errada, se o seu coração não está no Senhor da obra? E por fim, o último verso, do verso 9 ao 12 diz, qual é mais fácil? Olha que pergunta interessante Jesus faz. Depois dos escribas ter falado aquilo para Jesus, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou no mesmo instante. Tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Jesus começa esse verso 9 dizendo o seguinte: humanamente falando, o que é mais fácil dizer? Para nós aqui, humanamente falando, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou toma o teu leito, levanta e anda? Para nós, humanamente falando, estão perdoados os seus pecados, né? Porque a gente fala assim, vai que a pessoa não é curada, vai que o paralítico, né, não levanta e anda. Então, para nós é muito fácil dizer, então, você está perdoado, meu irmão. O que você fez comigo, está tudo bem. Ainda que circunstâncias podem ser bem difíceis, né, a gente liberar o perdão. Mas, humanamente falando, estão perdoados os seus pecados, é mais fácil. Mas o verso 10, Jesus mostra a sua autoridade, e ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Novamente, ele não está enfatizando a cura, vocês repararam isso? Ele enfatiza a autoridade de perdoar os pecados. Por que Jesus faz essa ênfase? Porque ele roga autoridade para si, para o perdão dos pecados. Ele enfatiza aquilo que a gente já viu no primeiro ponto. E aqui, gente, o mais interessante é que quando Jesus fala que para Jesus, talvez, se a gente fosse pensar aqui, seria mais difícil dizer: vão, estão perdoados os seus pecados. Você sabe por quê? Por mais que ele tenha autoridade, porque ele estava pensando na cruz. Ali apontava exatamente para o que ele ia sofrer. O Pai, a frase Lamá Sabactane, Pai, por que me deixaste? Por sofrer. Ou você acha que Jesus estava ali, gente, na cruz, com medo dos chicotes romanos? Você acha que Jesus estava ali com receio na cruz por causa dos açoites? O capitão da nossa salvação estaria com esse receio, sendo que os mártires cristãos iam com alegria serem mortos. Você acha que o capitão da nossa salvação estava com medo daquilo? Não. É porque ele deixou toda a sua glória, é porque ele se humilhou como servo, é porque ele se fez como homem, e ele assumiria todos os nossos pecados na cruz. Então, talvez para Jesus dizer: vão, estão perdoados os seus pecados, requerer talvez muito mais autoridade do que levanta e anda. E diferentemente dos profetas do Antigo Testamento que diziam: assim diz o Senhor, os profetas do Antigo Testamento diziam tudo isso, Jesus introduz uma frase no Novo Testamento que é recorrente, que diz: eu porém vos digo. Ele requer autoridade para si, ele não é mais como aqueles profetas que dizem: assim diz o Senhor, mas ele requer a autoridade para si, dizendo: eu porém vos digo. E por fim, o verso 11 e 12 diz, ele ordena: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E o mais interessante, meus irmãos, é que no mesmo instante, à vista de todos, isso acontece. E todos glorificam a Deus. E no final de todas as coisas, toda honra e toda glória pertence somente a Deus. E aí eu faço uma pequena aplicação. Será que você tem feito isso nos seus dias? Será que tudo realmente que você tem feito tem glorificado a Deus? Tem sido para a honra e glória dele mesmo? Ou tem sido porque você quer aparecer para o seu chefe? Ou tem sido porque você quer um reconhecimento diante da sociedade ou do seu pai que te pressiona até uma faculdade? Será que o que você tem feito tem sido para a honra e glória dele somente mesmo? E o texto encerra exatamente isso. Se admiraram todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. A gente tem se acostumado com a glória de Deus? Será? Será que a gente veio para a casa do Senhor e acha que aqui é normal? Nós estamos aqui expressando a maior forma de glorificar a Ele, que é prestar um culto público sério, mas ao mesmo tempo alegre, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo dando glórias a Ele. Nós temos que glorificar ao Senhor em todas as coisas. Não se acostume com as coisas santas. Não faça como aqueles sacerdotes do Antigo Testamento que se acostumavam com a glória de Deus, com aquilo que é santo. E eu encerro, meus irmãos, a mensagem de hoje com uma única aplicação. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que você considera Jesus aquele como Jesus histórico, que simplesmente passou pela terra, o qual as revistas por aí até zombam dele, da sua historicidade? Será que você crê em Jesus como aqueles dos sites da internet, apenas alguém que pisou aqui e simplesmente ministrou boas coisas? Ou será que você conhece Ele verdadeiramente?
Ou você conhece ele porque alguém te contou, porque o seu pai te contou, porque você foi passando de geração em geração, e aí você simplesmente crê nele, ou ouviu falar sobre ele. Você conhece Jesus verdadeiramente? E essa é uma palavra para você, cristão, que está aqui. E para você, talvez, que ainda não crê no Senhor Jesus, só existe 3 possibilidades, meus irmãos, para você saber de fato quem é Jesus. Primeiro, se você não crê em Jesus, então ele não falou a verdade. Ele foi alguém que mentiu. Você tem que ser honesto. Se você não crer em Jesus, não crer na sua palavra, você tem que dizer que então ele é um mentiroso. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que Jesus não era alguém normal, era alguém assim lunático. Ele não batia bem das bolas, ele era alguém que não lidava bem, né, com as palavras, então ele era um louco. Essa é a segunda possibilidade. Ou a terceira possibilidade, ele disse a verdade. Não há como você enquadrar Jesus fora dessas 3 possibilidades. Não há como você enquadrar Jesus numa quarta, numa quinta, numa sexta, numa sétima opção. Ou você crê que ele não falou a verdade, ou você crê que ele não era bem, era um louco, ou você crê que ele diz a verdade. E em qual você se enquadra esta manhã? Em qual você realmente crê dessas 3 verdades? Não há outra alternativa, meus irmãos. Vamos orar.